Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. A osteoporose é uma doença metabólica que provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio pelo organismo. Para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com a médica endocrinologista Carolina Andrade. De acordo com ela, essa situação resulta em perda de massa óssea pelo paciente, o que faz o osso ficar menos resistente. Vamos ouvi-la. O osso ele fica mais poroso, ele perde resistência, fica mais sujeito a fraturas, que são as principais complicações da doença. Por que isso acontece? Tem diversas causas. Pode ser de causa metabólica, pode ser por um câncer, pode ser pelo uso de cigarro, por uso de alguns medicamentos, tipo corticoide, tratamento de quimioterapia. Mulheres têm uma chance maior de desenvolver osteoporose, mas homens também desenvolvem. As mulheres, principalmente por conta da menopausa e a queda do estrógeno, do hormônio estrógeno. Ainda de acordo com a endocrinologista, a doença atinge principalmente as pessoas que estão em fase de envelhecimento. Porém, alguns fatores podem levar os jovens a desenvolver a doença. Sim, os idosos são mais suscetíveis. Primeiro, as mulheres, por conta da menopausa. Segundo, porque eles diminuem a atividade física, ficam mais em repouso, fazem menos exercícios de força. Então, é uma chance maior, sim, na população mais idosa da ocorrência de osteoporose. Mas pode chegar a acontecer em pacientes mais jovens por algum outro quadro metabólico, doenças da paratireoide, que é o hiperparatireoidismo, que o corpo começa a absorver cálcio, começa a absorver osso, e aí desenvolve a osteoporose. E atenção, como a doença normalmente não apresenta sintomas, em muitos casos os pacientes acabam descobrindo possuir a osteoporose após sofrer uma fratura. A osteoporose, ela normalmente não dá sintoma nenhum. O que acontece é alguns pacientes só percebem ou ficam sabendo que tem osteoporose depois de uma fratura. E normalmente são fraturas fraturas por uma queda simples, ou até mesmo porque tossiu e pode causar uma fratura. Um abraço pode causar fratura. Então, alguns pacientes não sabem que tem osteoporose e só descobrem depois de uma fratura. Criança tem? Criança não. Muito raro osteoporose em criança. Só se for crianças por processo de quimioterapia ou alteração hormonal, mas é raríssimo. A médica Carolina Andrade também explica que o diagnóstico da doença se dá por meio de um exame que permite observar a densidade da coluna e do fêmur do paciente. O diagnóstico ele é feito por densitometria óssea, que é um exame que a gente consegue ver a densidade da coluna e do fêmur, que é os principais pontos que a gente observa no exame, e ver como é que está, se está normal, se está uma leve alteração, que seria a osteopenia, e está com uma alteração maior, que é a osteoporose. O tratamento inclui ingestão de cálcio, de vitamina D e, em alguns casos, de alguns medicamentos. O primeiro passo é aumentar a ingestão de cálcio e fontes de vitamina D. A gente orienta que os pacientes se exponham um pouco ao sol e, dependendo da necessidade, suplementamos com vitamina D oral, por boca. Dependendo do grau, se é uma osteopenia, se é uma osteoporose, a indicação de uso de alguns medicamentos para ganho de massa óssea. Podem ser por comprimidos, podem ser por medicamentos injetáveis. Existem situações que, por conta da osteoporose, o paciente precisa de algum tipo de intervenção cirúrgica? Então, o paciente ele pode apresentar fraturas nesses ossos por conta da osteoporose. E aí, em alguns casos, o tratamento é cirúrgico. Por exemplo, fratura de fêmur, são fraturas cirúrgicas. É um exemplo. Por isso, todo cuidado é pouco. E, para evitar a doença, é preciso se alimentar corretamente e realizar atividades físicas, entre outros cuidados. A gente precisa ter uma dieta balanceada, que tenha fontes de cálcio, se expor ao sol para produzir vitamina D. A vitamina D ela é responsável pela fixação do cálcio nos ossos.
e ainda fazer atividade física de resistência, caminhadas, corridas, musculação, que são atividades que promovem ganho de massa óssea. Finalizando, a endocrinologista Carolina Andrade explica que o leite e seus derivados são bons aliados no combate à osteoporose, mas não apenas eles. Fonte mais comum de cálcio da alimentação é o leite e seus derivados, iogurtes, queijos. Mas a gente tem outras fontes de cálcio disponíveis na alimentação: couve, soja, aveia, brócolis, melão. Então, a gente tem uma grande quantidade de alimentos que têm o cálcio na sua composição. Leite e derivados é o mais comum e é o que tem maior concentração de cálcio disponível. Mas alguns pacientes não podem consumir leite ou derivados. E aí a gente orienta o consumo de outros alimentos ou a suplementação de comprimidos de cálcio. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Cuidar é preparar os caminhos para a vida. É ser exemplo saudável. É ser mestre e também saber aprender. É ser esperança de um mundo melhor e fazer do sorrir um hábito. É ser colo quando necessário e, acima de tudo, desfrutar a vida com quem se ama. A nossa essência é o cuidar. Feliz Mês dos Pais. Aproveite condições especiais desta campanha. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Jornal da Cidade.